Que tempos estamos vivendo, hein? Que tempos. Não se pode mais assistir, ouvir uma mulher falando hoje em dia. Principalmente se ela tiver alguma projeção ou for uma comunicadora, algo do tipo. Não tem mais condições. Elas só falam em questões voltadas às mulheres. Elas esqueceram de todo o resto. Eu, sinceramente, eu não sei o que se passa na cabeça delas. Elas não falam em economia, elas não falam em empregos, elas não se preocupam com questões abrangentes, não, é só sobre queixumes ad eterno. Não para nunca. Pelo menos essas que eu disse, essas que têm voz. Só que isso vai ecoando nas outras, né? E aí, quando você vê, tá, estão todas as mulheres se queixando. Lógico que as anônimas não têm o alcance, né? Mas aí vira um queixume eterno. Aí donas de casa ou mulheres que trabalham fora, numa farmácia, todas estão com o mesmo discurso, que são oprimidas, que não sei o quê, que blá, 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 blá. E assim, ó, e atulhadas em privilégios, né? Atulhadas em privilégios e se queixando que estão oprimidas. Então não dá mais para você falar com a mulher, a não ser que a mulher já tenha aí seus 60 anos para mais. Aí você consegue falar alguma coisa decente. Vejam aqui, ó. Você sabe que a Shakira fez um show aqui no Brasil, né? E eu vou ler uma matéria aqui que eu cortei uns pedaços, que eu não achei tão importante. E a matéria começa com uma fala da Shakira, e aí a mulher que escreveu o artigo coloca já de complemento um discurso feminista. E aí vocês vão escutar aqui absurdidades, como sempre. Quando eu disse que as coisas iam ficar num reclame eterno, eu sei que teve muita gente que duvidou de mim. Bom, então eu pensei, então eu vou começar a trazer provas, né? Aí, de certo, com as provas, ou eles acreditam em mim, ou eles silenciam. Vários silenciaram, não falaram mais nada. Então, vejam no que se transformou o show da Shakira. Eu nem vou falar na questão de gastos públicos e, né, essas outras coisas. Eu vou me dedicar a comentar assunto pertinente ao canal. Então, a matéria começa falando o seguinte: as mulheres já não choram. Como Shakira transformou Copacabana em manifesto sobre autonomia. É isso que eu falei no começo. Você ouvir uma mulher que tem alguma projeção, uma jornalista, uma cantora, uma atriz, se preparem que é um discurso feminista. Não sai nada além disso delas.
Shakira dedicou o show especialmente às mães solteiras, reconhecendo em voz alta uma realidade que o Brasil conhece muito bem. O peso desproporcional que as mulheres carregam quando as estruturas de suporte conjugal, estatal e econômica falham. Não, não é isso aí. Eu já expliquei minuciosamente isso. Não é essa a causa principal. A causa principal é o empoderamento tóxico feminista. Se há um aumento absurdo de mães solteiras, é graças ao empoderamento feminista. Mas é lógico que a mídia, ela jamais vai admitir isso. Ela vai sucumbir, ela vai fechar as portas sem admitir isso. Vocês sabem, eu já li outros artigos assim. Eles vão colocar a culpa em qualquer coisa, menos no feminismo. Num país com mais de 20 milhões de mães solteiras, foi o que a Shakira disse, né? Falar sobre sobrecarga e o trabalho invisível da economia do cuidado não é discurso de palco. É dar nome ao que tantas vivem em silêncio todos os dias. Vejam o absurdo que nós chegamos aqui. Nós chegamos no absurdo em que as mulheres estão cobrando para cuidar dos seus filhos. Elas estão reclamando por terem que cuidar dos seus filhos. Elas querem ser remuneradas por isso. Dá para acreditar? Dá para acreditar que nós chegamos a um ponto desses? A mulher tem um filho, mas ela quer ser paga para cuidar do filho. Será que colaria um papo desse com os homens? Não, né? Não, eu preciso ser pago para ser pai. Não, o pai paga. O pai paga, o pai arca. As mulheres querem ser pagas por cuidar dos filhos. Vejam a loucura. Uma mãe querer uma mãe se queixando que tem obrigações com os filhos. Não, é o fim do mundo. Não tem como uma sociedade dessas dar certo. Quem apostar contra mim vai vai se ferrar. Tá, isso aqui eu já li. Ser mulher no Brasil ainda é uma batalha diária. Acumular jornadas, enfrentar desigualdades e, mesmo assim, sustentar a vida com coragem. Quando a mulher de alcance global traz esse debate para um show transmitido para o país inteiro, o efeito vai além do entretenimento. Vira espelho, vira reconhecimento, vira força. Então, estão vendo? Por mais privilégios que elas obtenham, o discurso é o mesmo. Estou acumulando jornada, estou enfrentando desigualdades. Não adianta. Então, assim, por isso que eu digo para certas pessoas, vocês estão fazendo, colaborando com um discurso que é infinito. Então, elas estão nadando de braçadas em privilégios e dizem que estão enfrentando dificuldades. É um papo de hospício. Em tempos em que emergem discursos que tentam reimplantar nas mulheres um ideal de submissão, o que ela quis dizer com isso? Eu acho que foi uma indireta contra nós, né? Emergem discursos. Olha,
falando por mim aqui, e eu acho que pela maioria, eu acho que maioria dos canais masculinistas, ninguém está pregando submissão das mulheres e, não, e ninguém está querendo retroceder para o passado. Isso aqui é uma mentira. Vocês sabem disso. Eu não prego aqui uma volta ao passado. Mesmo que isso é impossível, né? Eu analiso o que aconteceu para nós estarmos nessa situação. Mas eu não estou dizendo para voltar ao passado. Então, aqui, ó, o discurso opositor diz que nós estamos querendo que as mulheres voltem a um passado. Não. Nós já vimos que a coisa foi para o brejo. Nós não vamos insistir nisso. Quem insiste nisso aí está perdendo energia, né? Como eu já bem avisei. Sendo discretas diante de traição, contidas frente à humilhação, dependentes, mas resilientes diante do sofrimento emocional. Shakira rompeu publicamente com esse roteiro. Ah, lógico, né? Como as mulheres estão contidas hoje em dia, né? As mulheres são humilhadas hoje em dia e ficam quietas. Elas são discretíssimas, né? Elas estão se cobrindo cada vez mais com roupas. Ninguém pede para elas botarem mais roupas, mas elas estão se cobrindo. Elas vão na academia com abrigões, casacos. Elas não se expõem. Elas não se expõem no Instagram, nas suas redes sociais. Então, assim, elas estão contidas. A gente vê que elas estão nas ruas, elas estão temerosas. Nossa, como eu vejo mulheres temerosas nas ruas, encolhidas, sofrendo emocionalmente. Tem como acreditar numa conversa dessas aí? Ela mostrou que, acima de qualquer persona de mulher inabalável, somos humanas. E que humanidade envolve vulnerabilidade, sem ser necessariamente sinônimo de fraqueza. Talvez o aspecto mais interessante do show no Rio tenha sido perceber que o espetáculo funcionava como uma experiência coletiva de identificação feminina. Isso aqui eu já falei. Hoje nós não lidamos mais com mulheres individualmente. Vocês já perceberam isso? Coloque na cabeça isso aí. Eu sempre, quando saio na rua e vejo uma mulher, eu não penso mais nela como um ser individual. Eu enxergo ela como um ser coletivo. Eu sei que se eu tiver uma pendenga com ela, eu vou estar arrumando uma pendenga com um coletivo, não com um ser individual. Comecem a perceber, comecem a ter essa visão. Mulheres cantavam juntas letras sobre decepção, autonomia e reconstrução, não apenas porque admiram o artista, mas porque reconhecem partes de si em cada verso. Ah, olha aqui, ó. Decepção, reconstrução, autonomia. Quando nós falamos isso aqui, os homens terem autonomia, pensarem neles, estudarem, focarem neles, no seu desenvolvimento, se reconstruírem, passarem, esquecerem
assimilarem as decepções do passado, do que nós somos taxados? Que nós estamos fazendo discursos contra as mulheres. E aí, o homem, ele não pode ter tido uma decepção. Ele não pode ter tido, não pode ter sido enganado miseravelmente. Não. Se ele foi enganado miseravelmente e foi arrasado numa separação, ele tem que ficar quieto, de bico calado, porque se ele falar, ele vai ser taxado de ressentido, que ele é vingativo, que ele está querendo descarregar as suas mágoas do passado hoje em dia. Não é isso que dizem? É ou não é? Eu estou errado aqui dizendo isso? Agora as mulheres não. Os problemas que elas tiveram no passado, eles são ouvidos. Eles são debatidos. Agora o homem não, o homem é chincalhado. Ah, você é moleque, vire homem, vire homem. Aí o cara é fritado na sala do fórum e os caras não querem que o homem reclame. Eles querem que o cara saia do fórum dando risada. Ah, olha que beleza, eu perdi a casa, o contato com os filhos, vou pagar uma pensão. Estão vendo? Estão vendo como isso é uma birutice? Mas é maldade, né? Não é só uma birutice, isso tem maldade junto. Ao falar sobre recomeço e independência emocional, Shakira não ocupava o lugar de mulher acima da dor. Pelo contrário, e ela falava como alguém que atravessou a dor publicamente e decidiu não ser definida por ela. E talvez seja exatamente isso que torna a sua imagem tão poderosa hoje. Porque mulheres maduras, independentes, desejadas, emocionalmente honestas ainda desafiam expectativas sociais muito arraigadas. Tá, mas espera aí. De novo. Afinal, as mulheres são oprimidas ou elas são mulheres maduras, independentes, desejadas, economicamente poderosas, emocionalmente estáveis, que não dependem de homem? Qual das duas as mulheres são? Se decidiram? Eu fiz isso, essa pergunta eu fiz mais ou menos há uns 7 anos atrás. Até agora ninguém me respondeu isso aí. Que lado vocês estão? Só que eu tenho a resposta. A resposta é que as mulheres agem conforme o momento em que se encontram. Se a coisa está ruim, elas são oprimidas. Elas estão sofrendo discriminação. Se elas estão numa boa, elas são mulheres maduras, independentes, ativas, economicamente poderosas, são desejadas. Aí o discurso muda. Então, quer dizer, meus caros, não entrem nessa conversa aí. Porque o feminismo é uma dialética. Ora é opressão, ora é mulher independente. O sucesso estrondoso dessa nova fase revela que mulheres estão cada vez menos dispostas em aceitar discursos de resignação. Olha aí, ó, a própria que escreveu o artigo está falando aqui do sucesso estrondoso da nova fase das mulheres. Então, cadê a opressão?
Não tem opressão. É mentira a opressão. Na verdade, não tem opressão nenhuma. Tem privilégio, isso sim. Existe uma valorização crescente da autonomia, da independência financeira, da liberdade de reconstruir a própria vida e da recusa em romantizar humilhações. Tá aí, ó. As mulheres podem fazer o que dá na telha. Não existe opressão. O público não estava apenas assistindo a um show, estava celebrando uma narrativa feminina. E feminista. Diferente da que foi ensinada durante muito tempo. Uma narrativa em que sofrer não impede recomeçar, em que vulnerabilidade não elimina força, e em que mulheres não precisam diminuir a própria voz para serem admiradas. Sempre o mesmo discurso. Oprimida, empoderada, oprimida, empoderada, oprimida, empoderada. Não tem opressão. As mulheres estão deitando e rolando em privilégios, essa é a verdade. E o sistema está fritando os homens. Então, depende de nós agirmos conforme as premissas básicas e colocarmos um freio nisso. Porque senão, o resto das nossas vidas será um martírio. Se nós não colocarmos um freio nisso aqui, vai ficar difícil. Eu não sou adepto de ficar trancado em casa, escondido. Então, na minha opinião, tem que se fazer um rebate, porque é inadmissível que os homens fiquem aí se esgueirando, porque as mulheres podem fazer o que quiserem. Não, não vai ser assim. Comigo não vai ser. Então está aí, meus caros. Discurso em cima de discurso de vitimismo. As do alto reclamam, respingam nas de baixo, que replicam o discurso de opressão. Está aí, meus caros. Mais uma do feminismo. Até mais.